Então, vamos ver algumas emoções, né? Então, eu sempre dividi as emoções, em geral, em 5, tá? Que seria medo, tristeza, raiva, culpa e mágoa. Esse material ali tem para vocês no que eu mandei para vocês, tá? Então, geralmente, a gente conhece como medo, eu tenho medo de tal coisa, quando diante de alguém, de um animal, de uma situação, você teme que algo de ruim possa acontecer com você, né? Então, a gente entende medo como isso. Mas o medo, gente, é muito mais que isso, ele se revela nas preocupações, que nem eu coloquei ali. O medo está relacionado com as preocupações. O que é uma preocupação? Se eu estou preocupado, eu estou com medo. Eu estou com medo que alguém não haja da maneira que eu gostaria que agisse. Eu estou com medo que a situação não se desenvolva da maneira que vai ser melhor para mim. Então, preocupação é medo. E já está embaixo daquela frequência, está na frequência mais densa da escala de Hawkins, né? E o medo ele também está relacionado na ansiedade. Ansiedade, depois vocês vão ver que ansiedade, 99,9% é medo. Só que as pessoas não sabem que elas estão com medo, elas sentem ansiedade, né? Então, tanto que a crise de ansiedade leva aonde? Ao pânico, porque é o quê? É o medo tão extremo, a crise de ansiedade, que a pessoa vai para o pânico, né? Então, a nossa autoconsciência faz com que a gente não entenda o que está acontecendo. Então, quando a gente está com receio, é medo, apreensão é medo, incerteza é medo, dúvida é medo, indecisão, inseguranças interiores e exteriores em geral, são expressões de medo. E quando o medo está intenso, daí ele vai se tornar pânico, terror e pavor, né? Então, muitas vezes no dia a dia, a gente está vibrando naquela frequência mais baixa e a gente nem sabe. A gente acha que está bem, que a gente está acostumado a ficar tenso e preocupado. Não, eu estou bem, super preocupado. A gente se acostumou a estar mal, a gente acha que isso é o normal, mas a gente está na frequência do medo e não sabe. Alguma dúvida aqui? Continuamos? Qual que é a outra emoção do grupo? A raiva, né? A raiva, né? A gente conhece raiva como uma coisa de ódio. A pessoa está com raiva, é um ódio. Raiva, gente, e irritação é a mesma coisa. Se eu estou irritado, se eu estou irritado, se eu estou impaciente, se eu estou indignado, se eu estou com intolerância, com revolta, eu estou na energia da raiva. Tudo é a mesma energia. O que muda é a intensidade dessa raiva, né? Tem pessoas que às vezes não reconhecem. Se você pergunta, mas tem alguma coisa que te dá raiva? Não. Mas você diz, você fica indignado com alguma coisa? Sim, tal coisa me deixa indignado. Mas indignação é a energia da raiva. Impaciência, irritação é a energia da raiva, né? E quando isso está muito intenso, daí já vira ódio, já vira cólera, né? Já é uma energia, é a mesma energia, só que muito mais intensa. Vamos para outro grupo, que seria a tristeza. A tristeza, né, ela está relacionada com sentimentos de... a gente conhece tristeza, a pessoa está triste, está depressiva, né? A depressão já é uma tristeza patológica, mas a tristeza faz parte do comportamento humano. Então, se eu estou desanimado, se eu sou aquela pessoa pessimista, vai dar errado, nada dá certo, se eu estou com tédio, é energia de tristeza. Desânimo, pessimismo, tédio, melancolia, pesar, apatia,
desalento, desesperança, né? Então, são todas as energias de tristeza. Né? Então, se eu tenho um perfil de personalidade que sempre está desanimado, que é pessimista, eu estou sempre naquela perfil. Se eu se eu tenho um perfil de personalidade preocupado, eu passo praticamente a minha vida, meu dia inteiro no medo. Se eu tenho um perfil de pessoa irritada, impaciente, eu passo o meu dia todo nessa frequência. Se eu tenho um perfil de uma pessoa meio pessimista, desanimada, eu estou sempre na energia da tristeza, sempre estou nos níveis baixos da escala de Hawkins, né? E as depressões profundas, daí já é uma tristeza que é bem mais forte, que daí já leva para uma depressão. A culpa, que nem eu já falei para vocês. A gente entende a culpa de uma forma mais simplória, né? Ah, eu fiz algo e agora eu estou arrependido, estou com remorso, né? É mais fácil da gente entender a culpa. Estou me sentindo culpado por não ter feito tal coisa ou por ter feito tal coisa. Mas aquilo que eu estava falando anteriormente, pensamentos de autocrítica, pensamentos de autoexigência, pensamentos de insatisfação com a gente mesmo, né? Aquilo que eu falei é a vergonha, né? Está relacionado com a culpa. Então, e a culpa, gente, se revela também quando a gente sente pena de outras pessoas. Então, quando você está vivenciando, por exemplo, quando você está vivenciando aquele sentimento, nossa, que dor por aquela pessoa, que pena daquela pessoa, você está na culpa e não sabe. Até mesmo porque a palavra pena vem de castigo, eu estou me punindo quando eu estou com pena de alguém, que é diferente de compaixão. Né? Então, o sentimento de pena, o sentimento de ser responsável pela felicidade e o bem-estar de outras pessoas, ou em determinadas situações, também são as expressões da culpa. E, por último, que seria o sentimento de mágoa, que é um sentimento que é mais conhecido, que é o ressentimento. Alguém fez algo que a gente não gostou, alguém não fez algo que a gente gostaria, né? Então você fica com aquela amargura, um ressentimento, um desgosto, uma insatisfação, um descontentamento com relação à atitude das outras pessoas, com relação a uma situação específica. E agora, a mágoa, gente, ela pode se revelar, às vezes, a gente pode ter mágoa da vida. O que seria uma pessoa com mágoa da vida? Aquela pessoa que está no vitimismo, que nada está bom. Tipo assim, quando eu sempre estou insatisfeito, que acontecem várias coisas boas, mas eu não dou bola, quando eu estou sempre reclamando do mundo, de Deus, da vida, das pessoas, eu estou com uma amargura e eu nem sei. Porque essa amargura vai trazer um sentimento de insatisfação permanente. Então, às vezes, é uma mágoa de coisas que a minha vida aconteceram, que eu não gostei, e eu fico com mágoa com Deus, com a vida. Nossa, as outras pessoas são tão felizes e eu sou tão triste. Minha vida é tão ruim. E daí, mesmo as coisas boas que acontecem, eu acabo não vendo porque eu estou focado só nisso. Então, conforme o nosso perfil de personalidade, a gente pode ter tendências, é isso que eu quero que vocês vão analisando para que a gente possa depois, vocês fazendo mudanças, né? Por exemplo, assim, qual é o estado mental, emocional que é mais predominante na sua personalidade? Né? Para que a gente vá entendendo e começar a perceber qual o nível da escala que a gente fica vivendo e como que a gente pode sair disso com maior facilidade. Aqui eu já falei, né, que tanto a culpa quanto a mágoa leva para a tristeza. E quando a gente está, né,
na culpa e na mágoa a gente está vitimizado mesmo. Na raiva e na mágoa a gente está vitimizado mesmo. Então, aqui, a sua frequência, a sua frequência de energia, deixa eu arrumar aqui. As suas emoções definem sua frequência de energia. Por isso, a importância da autoobservação no dia a dia, de estar consciente dos estados mentais e emocionais recorrentes no teu momento atual. Para aumentar a vibração, você primeiro deve aumentar a frequência da energia emocional que está mantendo. Lide com suas emoções, saiba sobre as suas fontes e aprenda como estar no controle delas, em vez delas estarem no seu controle. O seu maior desafio é gerenciar a sua frequência de energia. Você está disposto a trocar a sua velha energia emocional por uma vibração mais elevada? A escolha é sua. Esse é o nosso desafio, né? Então, por exemplo, a sua frequência de energia atual é definida no mesmo nível que a sua emoção mais poderosa e persistente no cotidiano. Como eu já adiantei, né? Se você está sempre zangado e chateado, esse é o nível da tua frequência. Se você está sempre preocupado, você está na frequência do medo. Se você está sempre desanimado, na frequência da tristeza. Se você está sempre irritado, na frequência da raiva. Se está sempre se sentindo errado, se criticando, está na frequência da culpa e assim por diante. Tá. E o que a gente faz daí quando está na baixaria, né? O que a gente pode fazer para elevar a nossa frequência, né? Quando a gente percebe que está lá na frequência do sofrimento, da dor, da limitação. Eu mandei para vocês um arquivinho que eu vou lendo e vou explicando para vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Compartilhar. Ó, como elevar a nossa frequência nos momentos de vibração mais baixa? Desenvolva o hábito de sair do piloto automático e tomar consciência no teu cotidiano quando você está vivenciando estados emocionais e mentais que fazem o teu campo quântico vibrar em frequências mais baixas. Tendemos a baixar a nossa vibração nas situações que percebemos como desconfortáveis. Queria aumentar isso aqui para vocês. Tendemos a baixar a nossa vibração nas situações que percebemos como desconfortáveis, desagradáveis, nos momentos de tensão, de preocupação, de ansiedade, nervosismo, irritação, impaciência, angústia, insegurança, desânimo e outros que nos causam estresse. Tá? Então, se você está estressada, você está vibrando numa vibe mais baixa. E o que a gente pode fazer? Primeira coisa é tomar consciência que a gente está estressado, e tem gente que às vezes não toma consciência, a pessoa diz assim, mas eu não estou com raiva, né? Está babando ali e ela nem percebeu que está com raiva. Para ela está no normal dela, né? Então, a primeira coisa é a gente tomar consciência que a gente não está bem. Daí a gente pode fazer essa prática aqui, é ativar o fluxo de luz descendente e descendente. O que seria isso? Nós temos, lembra que a gente viu os corpos quânticos e os chakras? Existe uma frequência, um tubo de luz, um fluxo de luz que vai de cima para baixo, que a gente pode ajudar para a gente se equilibrar, né? Então, essa prática é muito útil quando percebemos que no seu campo quântico está vibrando em frequências mais baixas que o nosso campo quântico.
Ela ajuda a limpar, harmonizar e alinhar os chakras e os corpos quânticos, assim como os revitaliza. Eu vou ler e vou explicar para vocês. Sentado confortavelmente com a coluna reta, quando você inspira o ar pelas narinas, determine que um fluxo de energia que vem do alto, do infinito, do ser divino que você é, entra pelo topo da tua cabeça e preenche todo o corpo. Quando você expira o ar pelas narinas, o fluxo de energia continua descendo, atravessa o centro do planeta e se direciona para o infinito, desbloqueando o fluxo energético entre o ser divino que você e o planeta. Agora inverta o fluxo da energia. Quando você inspira, o fluxo da energia vem lá de baixo, vem do infinito, passa pelo centro do planeta, preenche todo o teu corpo. Quando você expira, esse fluxo de energia continua subindo e se direciona para o infinito, desbloqueando o fluxo energético entre o planeta, você e o ser divino que você é. Faça no mínimo 7 ciclos dessa respiração. Use-a antes de meditações, de orações e dos atendimentos para você se conectar com mais facilidade com a sua espiritualidade. Mas antes de finalizar aqui, quero saber se vocês entenderam bem. Então, por exemplo, assim, quero que vocês primeiro façam comigo aqui, só para vocês entenderem. A gente vai respirar pelo nariz. Porém, quando eu inspiro o ar, eu imagino que lá do alto vem a energia e preenche o meu corpo. Quando eu solto o ar, vai sair pelos meus pés, digamos assim, e vai lá para o centro do planeta, para o infinito. Quando eu inspiro novamente, vem lá do planeta, preenche todo o meu corpo. Quando eu solto o ar, vai lá para cima. Inspiro, vem lá de cima, preenche todo o corpo, solto, vai lá, sai pelos pés, vai lá para o planeta, para o infinito. Inspiro novamente, vem do planeta, do infinito, vem, preenche todo o meu corpo. Solto o ar, vai lá para o infinito. Tentem fazer sozinhas algumas respirações dessas para ver se vocês entenderam bem o processo e se tiver alguma dúvida, você já me pergunta, porque eu quero que vocês precisam entender bem. Só me tirem, se alguém não está conseguindo entender o processo ou está com alguma dúvida, já pergunta. Mas a ideia é você sentir aos poucos, tem gente que demora mais para sentir, mas você vai sentindo que... Então, o que acontece nessa respiração? As emoções, elas ficam no nosso campo. Se eu estou, digamos assim, num momento de irritação, se eu começo a fazer essa respiração, eu começo primeiro parar de alimentar aqueles pensamentos que geram irritação e eu começo, em vez daquela energia ficar naquele chakra, eu começo a ela espalhar. Então, eu começo a me libertar daquele estado que está baixando a minha frequência. Fazendo isso aqui, você para de ficar. Quando você está ativando o fluxo de luz, você para de sugar, você fecha o teu campo para impedir que a energia da pessoa sugue você ou você capta o negativo dela.
Então, comecem a primeiro dominar nessas situações, assim, entender bem, que você faça sem precisar ficar pensando muito, né, que seja uma respiração meio natural, e quando tiverem um lugar que você sente que a pessoa ela está muito pesada, ou às vezes não, eu estou sentindo uma angústia, mas justifica eu estar sentindo essa angústia? Não. Então, daí faz a respiração. Eu falo assim, o que é meu, o que não é meu, vaza. O que não é meu, volta para a sua origem divina. E continua fazendo mais algumas respirações, que daí, quando você percebe, aquilo se desconectou de você. Então, para as pessoas que têm sensibilidade, isso exige um condicionamento. Às vezes, no início, você nem lembra, só depois que passou a situação, você pensa, eu podia ter feito aquela respiração que o Jorge falou, né? Você nem lembra nas primeiras vezes, mas assim que você começar a desenvolver isso como um hábito, fica mais fácil. Você percebeu que está estressado, você já faz a respiração e estou lendo aqui, alega demência e faz a limpeza de energia. É mais ou menos isso. Né? Então, percebeu que você não está bem, já começa a fazer. Percebeu que está irritado, está ansioso. Antes de dormir, tem pessoas que têm dificuldade de relaxar antes de dormir. Faz essa respiração, vai liberando. Para antes de dormir, é legal você inala a lavanda, passa no campo e vai fazendo essa respiração. A energia, o negativo vai saindo, você vai relaxando com maior facilidade. E eu gosto de fazer essa respiração também quando eu estou ao ar livre, quando você tem lugares que tem natureza, quando eu vou, quando é mais verão, eu gosto de andar bastante, tem gente que gosta de correr. Quando eu estou voltando a pé da academia, eu vou fazendo essa respiração, não precisa fazer o tempo todo, tá? Andando, mas você vai andando e vai fazendo essa respiração, se abre para receber mais energia vital, o prana libera energia negativa, você dá uma revitalizada melhor.